Muito bem, galerinha. Agora a gente vai falar de um assunto interessantíssimo, particularmente adoro, são os pronomes demonstrativos, tá? Vamos lá, tem muita coisa para falar, presta atenção, pega o seu material de apoio, a gente vai completar essa tabelinha, então preciso que você tenha em mãos esse material, melhor dizendo, a professora falando errado, coisa feia. Não repara não, tá, gente? Preciso que você tenha em mãos esse material, tá? Para você fazer essas anotações, porque aqui em cada retângulozinho desse aqui eu vou ditar dicas para você entender como é que funcionam os pronomes demonstrativos. Vou começar te apresentando quais são os pronomes demonstrativos, ó. Os principais são estes aqui. Aqui você vai anotar assim, ó, família do T. Pega a sua canetinha e passa por cima da letra T. Joia? Então, este, esta, isto. Passa por cima aqui, destaca a letra T. Você vai entender já já a hora que eu for te dando as dicas e os macetes. Essa é a família do T. Lógico, né, gente? Lógico, pelo amor do que você acredita. Óbvio que tem o plural. Tem o este no singular, tem o estes, tem o esta, tem o essas. E é óbvio, mais óbvio ainda, que para a palavra isto não tem plural, não tem istos, né? Mas aqui eu coloquei só no singular, mas você sabe que tem essa variação. Beleza, essa é a família do T. Aí aqui a gente vai para a família do SS. Pega a sua canetinha, passa por cima desse SS aqui, ó. Destaca esse SS. Esse, esses, essa, essas e isso. E aqui a gente tem a família do L. Olha lá. Aquele, aquela, aquilo. Claro que eu também tenho plural. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Pega a sua canetinha e evidencia a letra L. Então, ó, estes são os principais pronomes demonstrativos. Este, estes, esta, estas, isto. Esse, esses, essa, essas, isso. Aquele, aquela, aqueles, aquelas, aquilo. Aí nós dividimos nessas três famílias, a família do T, a família do SS e a família do L. E agora nós vamos começar a aprender a utilizar estes pronomes demonstrativos. Bom, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que o uso dos pronomes demonstrativos, ele pode se dar em diferentes situações. A primeira situação diz respeito ao espaço. Gente, os pronomes demonstrativos, eles vão localizar objetos no espaço. Então, nós vamos imaginar que aqui eu tenho essa caneta. Vou imaginar não, você tá vendo, não é imaginação, né? É realidade. Então, ó, aqui eu tenho essa caneta na minha mão, beleza? Esta caneta está aqui, perto de mim. Eu sou a pessoa que está falando, então eu sou o emissor. Quando o objeto espacialmente está perto do emissor, eu uso os pronomes de tratamento da família do T. Então, eu quero que você puxe uma setinha aí na sua tabela, puxe uma setinha aqui para esse lado e coloque assim, ó, primeira pessoa do discurso. Ou seja, esta família aqui do T, este, estes, esta, estas e isto, esta família do T, ela representa a primeira pessoa do discurso. Aqui na família do esse, essa, isso, você vai puxar uma setinha e vai colocar a segunda pessoa. Elas representam a segunda pessoa do discurso. E aqui na família do aquele, aquela, aquilo, você vai puxar uma setinha e vai colocar que esses pronomes representam a terceira pessoa do discurso. Agora, atenção. Vamos ver como é que eu uso e quando é que eu uso esses pronomes aqui em relação à referência espacial. Veja bem, se o objeto espacialmente está perto da primeira pessoa, a primeira pessoa é quem fala, é o emissor. Então, o pronome demonstrativo que eu vou usar é o da família do T. Como é que a gente vai decorar? T de tá aqui, ó, na minha mão. Então, quando eu, emissor, estou com o objeto na minha mão, o pronome que eu uso para me referir a esse objeto em referência espacial é o este. Então, como eu estou falando, eu digo esta caneta, eu. Então, aqui neste retângulo, eu quero que você escreva assim, ó, abre aspas, tá aqui, fecha aspas. Tá aqui, fecha aspas. Ou seja, quando o objeto está aqui, e quando é que o objeto está aqui? Quando ele está perto de quem fala. Então, quando está perto de quem fala, está aqui. Aí a pergunta que eu faço é, você que está aí me assistindo, essa caneta está perto de você? Não. Então, você que está aí me assistindo, pode se referir a essa caneta usando o pronome esta? Eu posso.
Porque eu sou a primeira pessoa e a caneta está aqui, na minha mão. Então, eu, para me referir a esta caneta, uso qual pronome? Esta. Você não está com a caneta aqui. Para você, a caneta está próxima da segunda pessoa. Lembra? Quem é a segunda pessoa? A segunda pessoa é com quem se fala. Então, olha só. Eu sou a primeira pessoa quando eu estou falando. E você é a minha segunda pessoa porque você está me ouvindo. Mas se você começa a falar, automaticamente você passa a ser a primeira pessoa. E eu, que sou o seu interlocutor, passo a ser a segunda pessoa. É aquilo que eu já expliquei para vocês. A depender da situação, eu posso ser primeira pessoa ou segunda pessoa. Se eu estiver passando a mensagem, se eu for a emissora, eu sou primeira pessoa. Se eu estiver ouvindo, recebendo a mensagem, aí então eu sou receptora, segunda pessoa do discurso. Joia, galera? Então, quando o objeto espacialmente está aqui, foi isso que você escreveu, está aqui, primeira pessoa, eu uso este. Então, eu sou a primeira pessoa, né? Então, ó, este microfone, esta caneta, este anel, este cabelo, esta blusa, esta pulseira. Joia? Agora, quando o objeto está próximo do meu você, quem é o meu você? Entenda, galera, aqui nós vamos colocar frases que são mnemônicas. Não precisa a frase fazer um sentido bonitinho, não. O objetivo da frase é ser uma frase mnemônica. Então, vamos lá. Quem é o meu você? O meu você é o meu interlocutor. Então, aqui na família do S, que tem esse fonema C, sa, eu vou usar o pronome para me referir ao objeto que está próximo, ó, o mesmo fonema, esse. Quando o objeto está próximo de quem? Do você. Ó o fonema C aí de novo. Quem é o meu você, galera? É o meu interlocutor. Você não é o meu interlocutor? Sim. Então, tudo aquilo que está próximo de você, eu vou me referir a estes objetos com estes pronomes aqui. Vamos imaginar que eu esteja visualizando você aí na sua mesa. E aí, na sua mesa, eu vou, então, me referir aos seus objetos. E aí eu digo, candidato, você tem essa caneta, essa apostila, esse computador, essa cadeira que está aí na sua sala. Todos esses objetos, caneta, apostila, computador e cadeira, eles estão próximos do você, que é o meu interlocutor. Ao passo que você que me assiste, se for se referir a estes 4 objetos, caneta, nem lembro o que eu falei, caneta, apostila, computador e cadeira. Estes objetos, eles estão perto de você, certo? Só que você é a primeira pessoa quando você fala comigo. Portanto, quando você for se referir aos teus objetos, aí você vai falar, esta caneta, esta apostila, este computador, esta cadeira. Porque esses objetos estão aqui, em relação a você. E se você for se referir a esta caneta, você vai poder usar o esta? Não, porque a caneta não está aqui na sua mão. A caneta está próxima do você. Quem é o seu você, candidato? A sua professora. Parece até que a gente está sob efeito de alucinógenos falando essas frases. Mas vamos levar para o efeito mnemônico. O meu objetivo aqui é fazer você nunca mais errar. Então pode até parecer, é lógico, gente, que essa tabela você não vai encontrar em livro algum de gramática. Um gramático seria, não arriscaria tão alto, né? Colocar uma gramática assim com essas associações meio maluquinhas. Mas tudo aquilo que é meio maluquinho faz a gente decorar. Então abre a sua mente e confie em mim. É o seguinte, aqui você vai escrever tá aqui. Quando o objeto está aqui, na minha mão, só eu posso falar esta caneta. Você que está me assistindo não pode. A caneta não está aí. Não está. Agora, beleza. Puf, joguei a caneta atravessou a lente. Aí você está aí do outro lado. Então, beleza, faz conta que isso aqui é você. Agora a caneta está na sua mão. Agora você pode falar esta caneta. E eu que estou aqui, já estou longe dessa caneta. Então, eu posso falar esta caneta? Não. Aí, se a caneta está próximo do você, aí eu tenho que falar essa caneta. Conseguiu compreender? Mateus, você entendeu?
O Matheus entendeu, então você também entendeu. Tá joia, gente? Essa é a situação, beleza? Olha só, este celular tá aqui na minha mão. Você que tá aí, pode falar este celular? Não, não pode falar este celular. Você tem que falar esse celular. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Então, o que você vai escrever aqui nesse retângulo? Você vai escrever assim, ó, abre aspas, próximo do você, fecha aspas. Parece coisa de louco, né? Se sua mãe chegar agora na sala, ela vai falar, meu filho, o que essa professora tomou? Nada, ou melhor, água. Então, olha só, próximo do você. Para combinar com qual fonema, galera? C, do esse, essa e isso. Agora ficou fácil, né? Ficou fácil a nossa associação. Olha lá. Aquele, aquela, aquilo. Qual foi a letrinha que eu pedi para você destacar? O L. Gente, o L, ele vai estar perto de alguém? Não. Vai estar próximo do você? Não. Ele vai estar lá longe. Então, abre aspas e escreva lá longe. Aquele, aquela, aquilo. Nós vamos usar para nos referir a objetos que no espaço estão longe. Longe da primeira pessoa e longe da segunda pessoa. Então, lá longe, né? Então, não está nem perto de mim, nem perto de você. Então, é aquela árvore, aquela janela, aquele carro, aquele sofá. Significa que o objeto não está perto da primeira pessoa e também não está perto da segunda pessoa. Beleza? Este, senhoras e senhores, é o uso dos pronomes demonstrativos em relação ao espaço, ou seja, em relação a esta localização dos objetos espacialmente falando. Agora, nós vamos usar estes mesmos pronomes aqui para a referência temporal. Joia? Vamos usar estes mesmos pronomes aqui para a referência temporal. Então, galerinha, a família do T, este, esta, isto, nós vamos usar para tempos no presente. Então, pode abrir aspas e colocar presente, fecha aspas. E sempre destacando, destaca a letra T aqui para combinar com a letrinha T destes pronomes, tá? Então, se o tempo for o tempo do presente, aí eu vou usar este, estes, esta, estas ou isto. Portanto, a semana que agora acontece, para se referir a esta semana, do presente, você fala esta semana, este dia ou neste dia, neste ano de 2013. Então, o momento presente. Joia, galera? Neste século, nesta década, sempre no momento presente. Beleza? Agora, a família do SS, você vai usar para se referir a tempos próximos. A tempos próximos. Ele é mais usado para passado, mas também para futuros próximos você pode usar, tá? Então, se você for se referir à semana que passou, aí você vai falar, nessa semana aconteceu isso, isso e isso, tá? Na semana passada. Se for esta semana, nesta semana. E aqui, aquele, aquela, aquilo, a famíliazinha do L, você vai usar para se referir a tempos longínquos. A tempos longínquos. Então, por exemplo, naquele Natal em que eu tinha 5 anos de idade, naquela viagem que nós fizemos, a viagem que aconteceu há 15 anos, e assim sucessivamente. Então, temporalmente falando, a família do T para tempos no presente. Este dia, esta semana, este ano, este mês, este século, esta década. A família do SS para tempos próximos, para passados próximos. Nessa semana, nesse ano, nessa década, vamos entender sempre como algo próximo. Por sua vez, a família do L, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, para tempos longínquos, passados longínquos. Tudo bem, galera? E agora, vamos à referência dos pronomes demonstrativos, utilizando estes pronomes demonstrativos no texto. No texto. Então, olha só o que acontece. Para te mostrar aqui o uso dos pronomes demonstrativos no texto, vou passar aqui o nosso slide e já vou mostrar para vocês alguns exemplos. Ó, no texto, eu tenho duas situações aqui, ó. Já disse, e aqui eu tenho um pronome. Eu vou passar. E aí aqui,
eu vou passar, já disse, e aqui eu tenho uso do pronome. A pergunta que eu faço é, este pronome demonstrativo que vai entrar aqui, ele se refere a quê? Ele se refere a esta sentença aqui. Esta sentença que está na frente dele. O pronome demonstrativo que vai aparecer aqui se refere ao quê? Se refere a esta sentença, eu vou passar. Esta sentença está atrás dele. Então, olha só, aqui eu tenho um pronome demonstrativo se referindo a algo que está na frente dele, e aqui eu tenho um pronome demonstrativo se referindo a algo que está atrás dele. Como é que isso vai ficar usando o pronome demonstrativo? Este, se a referência estiver na frente, e esse, olha o S, se a referência estiver atrás, que é com S, não é com Z. Porque de vez em quando eu vejo um atrás com Z aí, chega a me dar piripaque. Cuidado, atrás é com S. Professor, e o aquele? O aquele você não vai usar. Pode colocar um X aqui neste retângulo. Aqui, abre aspas e coloque, escreva o seguinte, referência na frente. E destaque o T, fecha aspas, neste retângulo. Abre aspas e escreva, referência atrás. Destaca o S, fecha aspas. Então, aqui nós temos uma situação textual em que, se o pronome fizer menção a algo, se ele fizer referência a algo que está na frente dele, qual pronome você vai usar? O da família do T. Este, esta, isso. Se o pronome fizer referência a uma sentença que está atrás dele, qual pronome você vai usar? Da família do S. Esse, essa ou isso. Beleza, galera? Então, já vamos completar isso aqui? Já disse qual pronome eu vou usar? Já disse isto. Eu vou passar. E aqui embaixo, como é que vai ficar? Eu vou passar. Já disse isso. Porque agora o pronome faz referência a uma sentença que está atrás ao S dele. Joia? E a nossa última coluna, importantíssima aqui dos pronomes demonstrativos, diz respeito a esta referência anafórica. Pode até te dar calafrios com essa palavra anafórica, né? Meu Deus, o que vem a ser isso? Vamos lá, galerinha. A referência anafórica é uma referência que sempre acontece em relação a termos que estão antes deste pronome. Então, é fácil você gravar. Pense, referência anafórica. Circula esse AN aqui, puxe uma setosa aí no seu material e escreva antes, referência anafórica, termos que vieram antes do pronome. A referência anafórica é sempre assim. Então, você vai ter as referências e vai ter os pronomes se referindo a estas palavras, sendo que todas essas palavras apareceram antes dos pronomes. Esta é uma referência anafórica. Então, o que eu expliquei aqui para vocês, ó, eu vou passar, já disse isso. Esse pronome isso aqui é um pronome anafórico. Por que ele é um pronome anafórico, Rafaela? Porque este pronome faz referência a uma expressão que veio antes dele. Joia? Então, esse pronome é um pronome anafórico. É quando o pronome faz uma referência a um termo que vem antes dele. Por sua vez, esse pronome aqui, ó, que faz referência a algo que vem atrás, que vem na frente dele, perdão, esse pronome é chamado de pronome catafórico. Galerinha, vamos anotar estes nomes porque eles aparecem nas provas. Então, volta aqui para esse seu material e escreva nesse pronome isso aqui, puxa uma setinha e escreva assim, ó, pronome anafórico. E aqui, puxa uma setinha no pronome isto e escreva pronome catafórico. Isto cai. Então, ó, não misture as coisas. Aqui nós temos uma referência textual que é ou catafórica ou anafórica. Esse retângulo aqui a gente fez um X. Aqui nós vamos poder usar estas três famílias aqui dos pronomes, mas aí tem uma condição.
a condição é a seguinte: estes pronomes aqui, ó, eles vão sempre fazer referência a elementos que vieram antes. Então, eles vão sempre fazer referências anafóricas. Os termos sempre vieram antes deles, tá? Antes deles. Como é que isso vai funcionar, Rafaela? Vamos imaginar, então, que eu tenha 3 elementos antes. E aí eu quero, então, visualizar qual pronome eu vou usar. Vamos lá. Pela família do este, qual é a letra que a gente destacou? O T. Então, esse pronome este vai se referir ao termo que está mais perto. A família do aquele, a letra que a gente destacou é o L. Então, o pronome L vai se referir a algo que está mais longe. E a família do SS está no meio. Então, ela vai se referir ao termo que está no meio. Vamos completar essa tabelinha e a gente vai passar para o exercício e você vai ver que isso vai ficar claríssimo. Abre aspas aqui nesse retângulo e escreva assim, ó. Termo mais perto, fecha aspas. Nesse primeiro retângulo, abra aspas e escreva termo mais perto, feche aspas. Neste segundo retângulo, abra aspas e escreva termo do meio, fecha aspas. E no terceiro retângulo, abra aspas e escreva termo mais longe e feche as aspas. Então, termo mais perto, termo do meio e termo mais longe. Olha como isso vai ficar mel na chupeta. Aqui, ó. Aqui, ó. Gosto de uvas, bananas e jabuticabas. Ponto. Essa é a minha referência. Usando esse ponto como referência, a pergunta que eu faço é: qual é o termo que está mais perto? Jabuticabas. Então, qual pronome demonstrativo eu vou usar para me referir a jabuticabas? Estas. Família do T. Cadê o estas? Aqui, ó. Estas. Então, o que você vai colocar aqui entre parênteses? Jabuticabas. Aí, ó, vou prosseguindo. Qual é o termo que está no meio? Bananas. Então, qual pronome eu vou usar para me referir a bananas? Essas. Cadê o essas? Tá aqui, ó. Então, pode escrever bananas aqui nos seus parênteses. E, por fim, tá aqui a minha referência. Qual é o termo que está mais longe daqui? Uvas. Qual pronome eu vou usar para me referir a uvas? Aquelas. Então, tá aqui, ó. Aquelas. Pode colocar aqui, nestes parênteses, uvas. Então, aquelas se refere a uvas, essas se refere a bananas, o termo do meio, e estas se refere a jabuticabas, o termo que está mais perto. Isso quando eu tenho 3. E quando eu tenho 2? Aqui, ó. Comprei maçãs e bananas. Estas estavam amassadas. Aquelas, não. Gente, quando eu tenho 2 termos, eu tenho o termo do meio? Lógico que não, né? Se eu tenho 2 termos, eu só tenho o termo que está mais perto e o termo que está mais longe. Então, o termo que está mais perto, eu vou me referir usando o pronome estas. Então, aqui você vai colocar bananas. E o termo que está mais longe, eu vou me referir usando o pronome aquelas. Então, aqui, bananas. Vocês não têm noção da importância dessa aula. Isso aqui despenca. Tem que saber usar isso sempre, independentemente de concurso público ou não. Isso aqui é uma coisa que no dia a dia a gente sempre faz essa referência, então temos que saber usar esses pronomes. Então, eu te mostrei 2 situações. Quando você estiver diante de 3 elementos, beleza, facílimo. O que está mais perto é o estas, o que está no meio essas e o que está mais longe aquelas. Quando você tem apenas 2 elementos, que é uma segunda situação, lógico que você não tem o termo do meio, então você não vai usar a família do SS. Você vai usar apenas a família do T, o termo que está mais perto, estas, e a família do L, aquelas. Comprei maçãs. Joia? E aqui agora, para complicar um pouquinho, só para a gente brincar. E quando você tem 4 termos? Olha lá. Gosto de praias, montanhas, fazendas e cidades grandes. Aqui você tem 4 elementos. E aí? Você não tem 4 pronomes, né? Você tem 3 possibilidades de pronomes. Então, o que você vai fazer? Aí você vai fazer uso de uma expressão de auxílio. Por exemplo, você pode se referir a praias usando o numeral primeiras. As primeiras gosto no verão. Aquelas, que aí você ficou com 3, ó.
Aí, ficando com 3, você consegue fazer a regrinha do que está mais perto, do que está no meio e do que está mais longe. Então, quando você tem 4 elementos, o que você faz? Você retira um deles, geralmente o da ponta, retirei esse aqui, e aí eu fiquei com 3 elementos. O da ponta, eu me referi com o numeral primeiras. Gosto de praias, montanhas, fazendas e cidades. As primeiras, no verão. Quem são as primeiras? Praias. Agora você ficou com 3, e aí você pode usar aquele raciocínio. Dessas 3, qual está mais longe? Montanhas. Aí você fala, aquelas eu gosto no inverno. Daquelas eu gosto no inverno. Tá? Dessas eu gosto para andar a cavalo. E destas eu gosto para ir ao teatro, ir a shows. Porque cidade grande tem bastante show, tem bastante teatro, tem bastante evento cultural. Beleza, galera? Então aí quando você tiver 4 elementos, lembre-se disso. Faça uso de uma expressão de apoio, como, por exemplo, as primeiras, ou você também poderia fazer isso, colocando aqui, nomeando cidades grandes e chamando cidades grandes de as últimas. E aí, chamando cidades grandes de as últimas, aí você ficaria com o que está mais longe, praias, o que está no meio, montanhas, o que está mais perto, fazendas. Aí seria aquelas durante o verão, essas durante o inverno, estas para andar a cavalo e as últimas para shows e concertos. Tranquilíssimo, né, gente? Olha como é fácil. Agora vamos ver o que ficou faltando aqui. A nossa tabela está totalmente completa. Vamos só finalizar esses exercícios aqui, ó. Peguei o livro. Aqui temos a seguinte situação. Emissor com o livro na mão. Quem é o emissor? Eu. Eu estou com o livro na mão. Qual pronome eu uso? Tá aqui. Este. Então, peguei este livro. Agora aqui, peguei o livro, é o receptor com o livro na mão. O receptor é o meu interlocutor, é o meu você. Então, quando o livro está próximo do você, eu uso a família do SS. Então, peguei esse livro, porque o livro está lá próximo do meu receptor. E aqui o livro na mesa. Se o livro está na mesa, ele está longe do emissor e está longe do receptor. Família do L. Peguei aquele livro. Referência espacial. Vamos para a referência temporal. Passarei no concurso. Em qual ano? 2013. O ano em que nós estamos. Então, qual é o pronome que representa o presente? Este. Então, passarei no concurso neste ano. Aqui o tempo longínquo. Passarei no concurso 2020. Não é o que eu desejo para você. Tá? Aqui como é que seria? Passarei no concurso naquele ano. Não fale isso não. E aqui, ó, 2011. 2011 ficou errado aqui, né, gente? Aqui teria que ser passei no concurso em 2011, né? Vou corrigir isso aqui para o seu material de apoio, tá? Passei no concurso. 2011 é um tempo passado, próximo, né? Então, qual pronome eu vou usar? A família do SS. Passei no concurso nesse ano, é um tempo próximo, 2011. Beleza, galera? Isso vai cair na sua prova, isso tem que estar muito claro para vocês. Finalizamos os exercícios e para fechar nossa aulinha, eu vou mostrar para vocês pronomes que também são pronomes demonstrativos. Esse slide é importante, olha aí, ó, são também pronomes demonstrativos. Então, além do este, estes, esta, estas, isto, esse, esses, essa, essas, isso, aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo, essas palavras também são pronomes demonstrativos. Memorize. Mesmo, próprio, tal, semelhante. E aqui está o pulo do gato. O, a, os, as. Mas, Rafaela, o, a, os, as não eram artigos? São, continuam sendo. E agora você tem essa cara de pau de me dizer que eles são pronomes demonstrativos? Também são. Tudo vai depender do comportamento dessas palavras. Para ser artigo, você já sabe, ele tem que acompanhar um substantivo antecedendo este substantivo, definindo ou indefinindo esse substantivo. Para ser pronome demonstrativo, sabe o que vai acontecer? Essas palavras aqui, ó, elas poderão ser substituídas por aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo. Lógico, se essas palavras são pronomes demonstrativos, nada mais natural do que elas puderem ser substituídas por um pronome demonstrativo.
Então, se elas puderem ser substituídas por um pronome demonstrativo, elas serão pronomes demonstrativos. E aí, senhores, observem na nossa sentença. Os que não estudam costumam se dar mal. Aqui eu tenho a palavra os. E essa palavra os, ela pode facilmente ser substituída por aqueles. Observe, aqueles que não estudam costumam se dar mal. Então, galera, aqui eu estou diante da palavra os, e essa palavra os não é artigo. Lembra, o artigo ele tem que acompanhar um substantivo. Cadê o substantivo aqui? Você está vendo algum? Se você não está sob o efeito de um alucinógeno, você não está vendo nada aqui, porque não tem substantivo aqui. Então, essa palavra é um pronome demonstrativo. Tá? Agora, para ela ser artigo, teria que ter um substantivo aqui. Não tem. Então, como é que você vai ver isso? Ela está antecedendo um substantivo? Não. Ela pode ser substituída por um pronome demonstrativo? Pode. Então, acabou. Ela é um pronome demonstrativo. Tá? O, a, os, as. Guarde isso aqui, porque cai muito em concurso. Além dessas, a palavra mesmo, olha lá, ó. O delegado chamou a mesma testemunha, é um pronome demonstrativo. Próprio, o próprio partido escolherá os candidatos. Está aqui outro pronome demonstrativo, tal. Não admitirei tal comportamento, olha o pronome acompanhando o substantivo, e semelhante. Não aceito semelhante resposta. Olha o pronome acompanhando o substantivo. Então, aqui eu tenho, são também demonstrativos. Mesmo, próprio, tal, semelhante, o, a, os, as. Bloco importantíssimo esse dos pronomes demonstrativos. Agora só falta os pronomes relativos. Eu espero você no nosso próximo bloco. Até já!